Oi, tudo bem? Eu sou a Bruna, eu sou fisioterapeuta e hoje a gente vai falar sobre uma frase muito comum que a gente tem ouvido falar, que é: cada criança tem seu tempo. Qual é o cuidado que a gente tem que ter quando a gente fala essa frase? Cada criança tem o seu tempo. Sim, isso é verdade. Cada criança é única, cada criança tem sua constituição genética, cada criança tem uma experiência de vida diferente, cada criança recebe um estímulo diferente no meio em que vive, tem um histórico familiar diferente, cada criança é inserida em um meio de aprendizado diferente e por vários outros fatores, cada criança ela é um ser único. Mas é diferente falarmos que cada criança tem seu tempo, porque existem os marcos do desenvolvimento infantil que são controlados de acordo com o desenvolvimento neurológico da criança e que são influenciados pelas experiências que essas crianças vivenciam. São influenciados pelos estímulos que essa criança recebe, sejam eles positivos ou negativos. Então ela pode ter esse tempo dentro de um limite de segurança, e são esses limites para a criança adquirir as habilidades esperadas no marco do desenvolvimento da primeira infância. Por exemplo, sabemos que tem crianças que andam antes dos 10 meses, e esse seria o limite inferior. 18 meses seria o limite superior. Essa faixa de 10 a 18 meses é o que é considerado dentro da normalidade, que é o que se espera para que a criança comece a andar. E a gente tem que ficar atento a qualquer sinal. Um estudo realizado na rede SARA de hospitais de reabilitação demonstrou que a idade de aquisição do equilíbrio da cabeça, do sentar e engatinhar em crianças com hipertonia são parâmetros para o estabelecimento do prognóstico motor para a marcha. A aquisição do equilíbrio cervical, do equilíbrio da cabeça antes dos 9 meses indica um bom prognóstico para a marcha. E após os 20 meses, indica um prognóstico ruim, o que significa que a criança não vai conseguir realizar a marcha. Já a criança que senta sem um apoio em torno dos 24 meses e engatinha antes dos 30 meses, apresenta um bom prognóstico motor. Me preocupa muito quando a criança não apresenta aquele marco do desenvolvimento esperado e alguém diz: mas cada criança tem seu tempo. Porque essa frase, ela pode ter um impacto muito grande na vida dessa família. Essa frase pode fazer com que essa família atrase a busca por uma ajuda, por uma avaliação mais específica e assim atrasa uma intervenção precoce que já podia estar sendo realizada, o que influencia no prognóstico dessa criança, o que pode ser fundamental para o prognóstico positivo. Algumas vezes, os pais ou o cuidador dessa criança precisa de apenas algumas orientações simples que o profissional de saúde está capacitado a dar a essa família. A ciência ela já evoluiu tanto, mas tem alguns pais que ainda seguem à risca aquilo que os seus pais e os seus avós faziam na sua criação. E já tem comprovado muita coisa que não é tão benéfica assim para o desenvolvimento de uma criança. Então, orientações simples sendo dadas, como por exemplo, não manter muito tempo essa criança deitada, não manter essa criança muito tempo no carrinho, não manter essa criança em andadores, são orientações simples que podem estar modificando o prognóstico positivamente. Mas algumas vezes não. Algumas vezes essas crianças elas apresentam realmente um atraso no desenvolvimento e ela precisa de uma avaliação mais minuciosa, porque essa criança ela vai precisar de uma intervenção e de uma estimulação mais a fundo. Então, pais ou cuidadores, sintam no seu coração. Se você percebe, se você acredita que seu filho está com algum atraso, procure o pediatra da sua criança. O pediatra é o profissional mais importante no primeiro momento para aí sim realizar toda uma avaliação mais minuciosa e específica e poder te orientar se essa criança vai precisar de um atendimento de outro profissional, seja de um neuropediatra, ou de um fisioterapeuta, ou de um fonoaudiólogo, ou de um psicólogo. Enfim, existe toda uma equipe multiprofissional que pode estar ajudando. E a gente sabe que quanto antes a criança for estimulada com a intervenção precoce, melhores são os prognósticos
para o desenvolvimento infantil dela. Mas Bruna, como é que eu vou saber quais são os marcos do desenvolvimento esperados para o meu bebê? Como é que eu vou saber se ele está atrasado? Toda criança que nasce no Brasil, ela recebe uma caderneta infantil. Essa caderneta ela é muito mais do que a caderneta de vacinação. Ela é uma caderneta formidável, ela é super completa. A caderneta de vacinação está inserida nessa caderneta, mas esse documento ele abrange muitos outros aspectos, inclusive o desenvolvimento motor. Então, se tu for folhear essa caderneta, esse caderninho que você recebe, seja quando a criança nasce ou quando ela vai realizar a primeira vacina, você vai ver lá quais são os principais marcos do desenvolvimento infantil e tem lá qual que é a faixa de normalidade esperadas. Então, tu pode ir acompanhando de acordo com a faixa etária que está o seu bebê, se ele está adquirindo, se ele está sendo capaz de realizar o que é esperado para a idade dele, que está mostrando ali nos marcos do desenvolvimento infantil na caderneta. Outra dica que eu dou é acompanhar a série Estimulação Precoce em Casa aqui no meu canal no YouTube, onde eu vou estar descrevendo quais são os principais indicadores do desenvolvimento infantil de acordo com a faixa etária e quais são as atividades mais adequadas para a gente estar estimulando o desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Lembrando sempre que se o seu filho já apresenta um diagnóstico de atraso no desenvolvimento motor, ele precisa ser acompanhado por uma equipe multiprofissional, porque somente o profissional, estando com o seu filho, podendo avaliar ele, vai saber qual que é o tratamento mais adequado para estar estimulando o desenvolvimento do seu bebê. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender qual que é o cuidado que a gente precisa ter quando fala essa frase. Vamos continuar juntos atentos ao desenvolvimento das nossas crianças e estimulando elas para que elas tenham um desenvolvimento infantil dentro do esperado com muita saúde e brincadeira. Até o próximo vídeo. Tchau!